Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, na verdade o último fechamento do ano. Meu nome é Rafael e vamos já direto para o gráfico, né, para entender como é que foi esse fechamento, e eu também tenho que falar sobre o desempenho do Infotrade, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que a gente tem, né? Ibovespa, como eu disse, né, ia ter um volume um pouco maior por causa do leilão, do fechamento, ajuste de carteira, várias coisas. E aí encerramos o último pregão do ano com uma alta aí de 0,69, não, 0,77, não, 0,69, com o mercado ainda, né, brigando com 105 mil pontos. No ano encerramos com uma queda aí de 12%, 11,93%, assim, praticamente, né, cerca de 5 mil pontos da mínima do ano. Então, querendo ou não, a gente fechou com um viés de baixa aí, que, né, está confirmado no curtíssimo prazo. Ou seja, qual que é a mínima da semana? Né? A gente tem a mínima da semana, 103.850. Se essa mínima for deixada para trás na semana que vem, um novo momento de baixa vai ser gerado a favor da tendência, né, a favor da tendência de baixo e curtíssimo prazo. O alvo é aí perder os 100 mil pontos e finalmente testar os 94 mil pontos. Como a gente já vem comentando, quando o Ibovespa começa a dar pelo menos um sinal de um repique, somente acima da média móvel de 21, tá? No mês, a gente fechou com uma alta de 2,85, interrompendo aí, né, 5 meses consecutivos de queda. Mas volume muito baixo e, né, o mês de dezembro, com esse volume aqui, não significa reversão de nada, tá bom? Então, encerramos o ano ainda em tendência de baixa no curtíssimo prazo, no curto prazo, e não estamos com uma tendência, não estamos de tendência. Na verdade, a gente acabou de perder uma tendência de alta, acabamos de perder a tendência de alta, né? Acabamos não, né? A gente perdeu a tendência de alta, agora a gente está em processo de indefinição. E, levando em conta a tendência, o objetivo é voltar ao último fundo, que é os 94 mil pontos, tá? Então, são esses os parâmetros em relação ao Ibovespa, tá? Dá uma olhada nos 60 minutos para mostrar para vocês, né? Aqui a importância de voltar acima dos 106 mil pontos, que é voltar acima desse último fundo perdido, beleza? Bom, o dia foi de alta, basicamente pelo setor de mineração e siderurgia, por conta da recuperação do minério de ferro. Destaque positivo para Uzi Minas. Como eu disse, aqui é um ponto de suporte muito importante. Se você quiser buscar alguma compra, né, o papel oferecendo uma oportunidade aí no fechamento de hoje, ou né, no próximo pregão. Você tem mesma coisa de Gerdau, né, superando a máxima de hoje, no segunda-feira, 27,70, tem espaço para buscar os 28,97, e a mesma situação de Vale, né, superando a máxima de hoje, 78,98, caminho aberto para buscar R$ 83. São os papéis mais bonitos, são os papéis que, pelo menos, observando as tendências no curtíssimo prazo, estão em tendência de alta, tá? Eu vou falar mais sobre papéis, sobre perspectivas no vídeo de perspectivas, que vai sair daqui a pouco, né, por volta das 8h30, 9 horas. Vai sair esse vídeo de perspectivas, onde eu vou falar sobre todo o cenário macro, economia, e aí vou pular do gráfico, lá eu vou trazer maiores detalhes, beleza? Bom, vamos falar aqui do fechamento do Infotrade, tá? Bom, vamos fechar o ano, né? No ano, só para trazer um disclaimer, né? Aqui o Infotrade, ele é um portfólio, né? Não é carteira recomendada, são operações que a gente vem carregando, né? E vai encerrando ao longo do período, como se fosse uma carteira de investimentos, né? Você vai carregando, a ideia é carregar a posição, carregando posição, fazendo parcial, aumentando posição e tudo isso,
né? Como um fundo de investimento faz, né? Essa é a ideia de não ficar girando que nem louco, né? A ideia é sempre carregar boas posições e fazendo parcial. Se a gente considerar o quanto que foi gerado de lucro esse ano, né? Essa aqui são as operações encerradas, né, de swing trade position encerradas esse ano. Se a gente considerar todas as posições, deu esse valor, 74.299,40. 74.299,40, tá? Se a gente somar com os dividendos desse ano, e os dividendos foram muito bons esse ano, né? A gente pegou bastante coisa de Taesa, CESP, Vale, Transmissão Paulista, né? Se a gente somar todos os dividendos, né, deu 18.334. Aí, se a gente somar tudo isso, né, dividendos mais as operações fechadas, deu o valor de 92.633. Ah, por que você usa esses valores? Porque é o financeiro, né? Você movimenta financeiro, né? Não movimenta percentual. Se a gente fazer uma comparação de o quanto que a gente fez de financeiro esse ano em relação ao quanto que a gente tinha de financeiro em 2020, nosso patrimônio, né? O patrimônio da carteira do Infotrade cresceu 16,83%, tá? Se a gente somar com os day trades, vai para 17,93%, tá? Então, isso aqui é mais dividendos. Ah, tá. Se eu somar com os day trades mais trades encerrados, 17,93%. Se eu somar os day trades mais os dividendos, 21,26%. Beleza? Então, no final das contas, se a gente colocar só considerar swing trade, position e dividendos, 16,83. Se a gente somar tudo, day trade, dividendos, bababá, 21,26. Correto? Correto. Se a gente somar tudo, tá? Né? O quanto a gente fez de financeiro, né, em relação ao que foi feito, ao que tinha, né, em 2020. Beleza? Agora, o que eu queria trazer para vocês? O quanto a gente fechou a vida, né? Quanto que foi de financeiro ao total da história do Infotrade, né? A gente iniciou a carteira, né, no dia 1º de 8 de 2017, quando o Ibovespa estava a 65.925. Hoje, o Ibovespa está fechando em 104. Vamos lá. 104.822. 104.822. Ou seja, uma rentabilidade de 59%. Né? Se você comprasse o BOVA 11 desse período até hoje, você teria ganho 59%. Se você levar em conta a carteira, né, a gente teve um ganho financeiro nesse período de total ponderado, né, 266,86%, tá? Que foi o rendimento total de todas as operações feitas, né, na história do Infotrade. Todas as operações feitas na história do Infotrade. Então, uma belíssima rentabilidade, né? Somando, obviamente, as operações mais os dividendos, tá? É o resultado mais o resultado aqui dá o resultado bruto, sempre resultado ponderado, né? Mais os dividendos. Então, foi um belíssimo resultado na minha visão. E o que eu vou pegar esse ano para trazer um exemplo do por que a gente teve esse desempenho tão importante, tá? Eu considero um ótimo desempenho, né, tratando-se de renda variável, né? Obviamente que você não vai colocar 100% do seu financeiro em renda variável. Isso aqui se você tivesse uma parte de renda variável
utilizando os calls do Infotrade, tudo isso teria essa rentabilidade, tá? Qual foi o segredo? E eu vou usar esse ano como segredo, tá? O segredo foi, primeiro de tudo, ter boas posições e carregar elas. Então, a gente pode observar, por exemplo, Sambi 11, desde 2009, 2019, que a gente vai carregando essas posições. Então, a gente compra, faz parcial, compra, faz parcial e vai manejando a posição, nunca fica estática, tá? A gente tem, por exemplo, End, P3, enfim, várias posições aí de 2019 que a gente foi encerrando, tá? Outro grande segredo foi fazer parcial, né? Quando o mercado estava lá nas máximas, né? Aqui, ó, né? Em janeiro, fevereiro, aqui fazendo máxima, a gente foi fazendo parcial, né? Dando sinal de reversões, tal. A gente foi fazendo o quê? Foi fazendo parcial, né? Aqui, Exetec, a gente fez alguma, Seguridade, aí vieram alguns stops, né? TIM, CPFL, direcional, a gente foi carregando posição, e aí, ó, em março a gente fez novas compras, né? Em março a gente fez novas compras e foi subindo e foi fazendo parcial. Então, End, CESP, março, maio, junho, foi fazendo parcial, que foi esse período aqui, ó, março, abril e maio. A gente compramos por aqui, né, tá até marcado aqui nesses níveis, né, e a gente foi carregando essas posições, né, até que eu não peguei esse último movimento aqui de maio, né, eu fiz até um post no meu Instagram falando disso, eu não consegui pegar esse movimento de maio, sabe por quê? Nesse mesmo período, cadê o DI? Nesse mesmo período de maio, olha a curva de juros rasgando, março, abril e maio rasgando, e você olhava as projeções de inflação 8,5, 9. Então, enquanto o juros estava baixo, a gente estava tranquilo. Quando ele começou a fazer esse movimento aí, ó, em março, em abril, maio, que ele não parou esse movimento, né, as expectativas de inflação subindo, o que a gente foi fazendo? A gente foi nos zerando, fazendo parcial, zerando. E aí a gente chegou, né, aqui abril, maio, junho, meio do ano, com 40% do caixa livre, né? E a gente comprou algumas coisas, né, quando o mercado fez esse movimento aqui. Aqui, ó. Quando o mercado fez esse movimento sobre os 115 mil pontos, né? Ele fez esse movimento sobre os 115 mil pontos. Só que, no final das contas, o mercado não correspondeu, né? A gente acabou, quando o mercado perdeu 115 mil pontos, nós estopamos Multiplan, Magazine Luiza, por exemplo, e Hapvida também, né? Ao longo desse período. E qual que é o grande segredo também? Além de ter feito parcial, utilizar o gerenciamento de risco. Todo gerenciamento de risco. O que é? Ter o stop loss bem direcionado quando a estratégia não fizer mais sentido. Então, esses foram os grandes segredos da carteira ao longo do período de existência, que foram gerenciamento de risco, parcial, carregar boas posições sempre. E conforme for passando o tempo, você ir fazendo e você ir aumentando posição, diminuindo posição, né? E não mudar tanta carteira. Eu não tenho pontos ativos, eu tive na carteira, mas não mudei muitos. Você acha que se eu coloquei uns 16, 20 ativos, foi muito ao longo desses anos. Por quê? Eu escolho ativos de boa qualidade e vou carregando. O VEG é um dos grandes exemplos, né? VEG, um dos grandes exemplos. E a gente teve um grande erro. Esse aqui foi literalmente um grande erro. Foi Lojas Renner, né?
A gente vem carregando essa posição tem um tempinho, desde o começo de 2020. Também parcial, zerando, tal. Só que como eu peguei aquela questão, né, do papel tá barato, tudo isso, né, o setor estava muito descontado, eu acabei fazendo o seguinte, né, nosso médio tá em 44, tava lá em cima, né, tava lá em cima. E foi justamente nesses níveis aqui, lá em maio, que a gente fez a gente zerou o resto da operação aqui, ó. O resto da operação, a gente tinha cerca de 10% do papel, né? A gente foi tirando posição e eu não fiz nenhuma compra ao longo dessa queda inteira. Por quê? Porque não deu nenhum sinal um sinal forte de compra. Ao longo dessa queda inteira, não teve um sinal de compra. Então, assim, que eu falei pro pessoal lá do Infotrade, quem seguir, eu só encerrei a posição porque eu estou encerrando a carteira. Mas, qual que é a ideia? Quando o papel é um papel sólido, uma empresa sólida, um fundamento interessante, né? A empresa tem um fundamento interessante. Quando a empresa deixar algum sinal consistente de compra, né? Em especial aqui no semanal ou no mensal, provavelmente pode deixar alguma coisa aí, uma vez que está na mínima do ano passado, fazer uma entrada. Mesma coisa, esse para mim foi o grande erro da carteira, sem dúvida nenhuma, disparado pior performance. Pior performance foi de lojas Renner, tá? Nessa ideia de, tá barato, não sei o que, deixa o papel, né? Era mais fácil ter obedecido a parte de análise técnica, né? Aí eu fui obedecer exclusivamente fundamento, me ferrei. Itaú é um papel que a gente tem, é o mais velho da carteira, né? Não, o mais velho é SUSB, né? Itaú também é um papel antigo, e é um papel que, assim, é a mesma situação, a gente vai operando ele conforme foi acontecendo, foi acontecendo, e agora, né, também encerrei por conta, mas aqui, nesses níveis de R$20, que foi a nossa última compra, lá em março, aqui é ponto para ficar de olho para voltar a ter o papel na posição. Por quê? A gente sempre comprou nesses níveis aqui, ó, nesses níveis dos 20, 19, chegava perto dos 24, 25, a gente faz parcial, né? Fazia, né? Aqui, ó, quer ver? A última parcial que a gente fez, aqui, ó, 25. Foi a última parcial que a gente fez do papel. A gente tinha 10% do papel, a gente tirou 5% e aproveitamos para vender na abertura o BDR da XP, né, da Cisão, tá? Então, e outra coisa muito importante de carregar as posições, né? Você pode perder? Pode. Tirando esse aqui, né? Isso aqui, esse stop loss aqui absurdo, você pode observar com os stops, né? Então, eles não fogem muito dessa faixa de 10, 15%, tá? Porque afinal de contas eu quero carregar a posição. E os gains, né? Ó, 65, 39, 17, 74, 27, 68, 18, 15, 36, 22, 19, né? Então, a ideia é sempre essa, né? Ou faz uma parcialzinha aqui, ó, parcialzinha de 8%, né? Parcialzinha aqui, vamos lá, parcialzinha aqui de 10%, que fica, né, bem próximo da referência de stop loss, que a gente sempre pensou para entre 10% e 15%, a depender da tendência do papel. Então, esse manejo de operação e de posição que fez a gente chegar, né, nesse resultado aí final da história do Infotrade no formato atual, né, de um resultado de 266,86% aí, contra uma rentabilidade do Bovespa de 59%, uma diferença de 207%. Então, marcamos, né, eu marco aqui o fim da trajetória do Infotrade do formato atual, e acredito que ano que vem a gente tem novidades com relação
ao Infotrade. Assim eu espero. Beleza? E já fica o recado para você. Não perca o vídeo de perspectivas que vai sair daqui a pouco. E tá bastante completo em termos de top-down, que é uma análise que eu gosto de fazer, né? O pessoal fala muito do top-down, você olhar por cima e vai descendo as camadas. Tá? Bem legal o vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço, né? Um ótimo, feliz ano novo, né? Muita saúde e muita paz e muita sabedoria. Tamo junto.